Essa é a história do rei Davi e Golias, encontrada no livro de Samuel, capítulo 17 da Bíblia. É uma narrativa rica em detalhes e significados. Desde já agradeço sua presença, e caso deseje fazer parte desta corrente de amor a Cristo, é só clicar em inscrever-se, logo abaixo. É gratuito. Voltando a essa bela passagem da Bíblia. Havia uma guerra entre os filisteus, um poderoso povo do mar, e os israelitas, cuja história remontava aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Os filisteus, sob a liderança de seu rei, marcharam em direção ao território israelita, determinados a expandir suas fronteiras e afirmar sua superioridade militar. Por outro lado, os israelitas, liderados pelo rei Saul, enfrentaram desafios significativos. Entre esses desafios estava Golias, um gigante dentre os filisteus, que se destacava pela sua estatura e força formidáveis. A cena estava montada para um confronto épico. Os dois exércitos estavam posicionados em colinas opostas do vale de Elá. A cada dia, Golias saía do acampamento filisteu, desafiando os israelitas a enviar um campeão para lutar com ele em combate singular. Se o campeão filisteu vencesse, os israelitas seriam escravizados pelos filisteus, mas se o campeão israelita vencesse, os filisteus se renderiam aos israelitas. O desafio de Golias ecoava através dos vales, ecoando entre as fileiras do exército israelita. No entanto, nenhum dos soldados de Israel se atreveu a aceitar o desafio. O medo e a incerteza dominavam seus corações diante do imponente gigante. Ouvir os rugidos desafiadores de Golias era o suficiente para encher até os mais valentes com dúvidas e temor. Enquanto isso, em Belém, uma pequena cidade nas colinas de Judá, vivia uma família simples. Jessé, um pastor, tinha 8 filhos, sendo o mais jovem deles Davi. Davi era um jovem pastor de ovelhas, conhecido por sua coragem, habilidade com a funda e devoção a Deus. Embora não fosse um guerreiro treinado, seu coração era puro e sua fé inabalável. Num dia como outro qualquer, Jessé chamou Davi e o enviou ao acampamento do exército israelita para levar provisões aos seus irmãos mais velhos, que estavam servindo no exército. Davi, obediente ao seu pai, partiu logo pela manhã, levando queijo, grãos e pão para seus irmãos e para o comandante deles. Ao chegar ao acampamento, Davi testemunhou a cena que havia paralisado os corações dos soldados israelitas. Golias, o gigante filisteu, estava novamente desafiando os israelitas, zombando de seu Deus e desafiando-os para um duelo. Davi ficou chocado ao ouvir as palavras arrogantes de Golias e percebeu imediatamente que algo precisava ser feito. Davi procurou seu irmão mais velho Eliabe e perguntou sobre a situação. Eliabe, porém, ficou irritado com Davi e o repreendeu, acusando-o de querer apenas ver a batalha por diversão. Mas Davi não foi dissuadido. Sua indignação com a afronta de Golias contra o Deus de Israel só aumentou. As notícias da chegada de Davi ao acampamento e suas perguntas sobre Golias logo chegaram aos ouvidos do rei Saul. O rei mandou chamar Davi e, ao vê-lo, ficou surpreso ao ver um jovem pastor em vez de um soldado experiente. No entanto, Davi expressou sua disposição em enfrentar Golias e confiou em Deus para dar-lhe a vitória. Saul, inicialmente cético, tentou equipar Davi com sua própria armadura e espada. No entanto, a armadura era pesada demais para Davi e ele não conseguia se mover com ela. Davi preferiu lutar como estava acostumado, confiando na habilidade que Deus lhe havia dado com a funda.
Davi pegou sua funda e escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocando-as em sua bolsa. Com uma determinação calma, ele se aproximou de Golias. O gigante zombou de Davi, insultando-o e ameaçando-o com morte iminente. Mas Davi não recuou. Ele respondeu com confiança, declarando que iria lutar com Golias em nome do Senhor Todo-Poderoso. Enfurecido pela ousadia do jovem pastor, Golias avançou em direção a Davi, pronto para esmagá-lo com seu poderoso peso. Mas Davi permaneceu firme. Com a funda em uma mão e uma pedra na outra, ele lançou a pedra com precisão e força. O projétil voou pelo ar, acertando Golias na testa com uma força devastadora. O gigante caiu de cara no chão, atordoado e derrotado. O exército filisteu, ao testemunhar a queda de seu campeão, entrou em pânico e fugiu. Os soldados israelitas, por sua vez, se encheram de coragem ao ver a vitória de Davi sobre Golias. Eles perseguiram os filisteus em fuga, infligindo pesadas baixas e recuperando territórios perdidos. Davi cortou a cabeça de Golias com a própria espada do gigante, confirmando a vitória e demonstrando a soberania de Deus sobre as forças aparentemente invencíveis do mundo. A notícia da vitória de Davi sobre Golias se espalhou rapidamente por todo o país, tornando-o uma figura lendária e símbolo da fé e coragem diante das adversidades. Desde aquele dia, Davi foi elevado de um simples pastor a um herói nacional. Ele eventualmente se tornou o rei de Israel, unificando as tribos e estabelecendo Jerusalém como a capital do reino. A história de Davi e Golias permaneceu como um testemunho duradouro da capacidade de Deus de usar os fracos para confundir os fortes e de transformar os humildes em instrumentos de sua vontade. Caso queira estar mais próximos da história de Deus, clique em inscrever-se. Obrigado, até breve.